Eu sou Roberto, nascido e criado em uma pequena comunidade às margens do rio Amazonas. Desde criança, ouvia lendas e relatos sobre os perigos que habitavam a floresta. Meu avô sempre dizia que a selva escondia segredos que os homens não deveriam tentar desvendar. Mas, como todo jovem, eu ignorava esses conselhos e me achava imune ao que quer que fosse. Quando cresci, juntei-me a um grupo de caçadores que viviam explorando as profundezas da floresta. Nosso objetivo era simples: encontrar animais raros e lucrar com isso. A demanda por peles exóticas era grande e nós nos aproveitávamos disso. Naquela época, éramos 5 no grupo, todos determinados a fazer fortuna, sem nos importar com as consequências. Nossa última expedição aconteceu no início da temporada de chuvas. Planejávamos capturar uma onça que rondava as proximidades de uma serra pouco explorada. As histórias sobre a criatura eram quase mitológicas. Diziam que ela era maior que as outras, uma verdadeira lenda entre os locais. Decidimos que seria nossa próxima presa. O dia que escolhemos para partir estava carregado de nuvens pesadas. A umidade do ar já prenunciava uma tempestade, mas isso não nos deteve. Caminhamos por horas até que finalmente encontramos rastros que, supostamente, pertenciam à onça. No entanto, algo estava estranho. As pegadas eram muito maiores do que as de qualquer outro animal que já havíamos visto. Isso nos deixou inquietos, mas seguimos em frente, acreditando que estávamos perto de nossa grande captura. A floresta ao redor parecia densa demais, quase sufocante. O silêncio era opressor, diferente do normal. Geralmente, a selva era um festival de sons, o canto dos pássaros, os gritos dos macacos. Mas, naquele dia, tudo parecia adormecido. Caminhávamos em meio a essa quietude perturbadora até que o cheiro de morte começou a invadir o ar. Era um odor intenso, de algo apodrecendo. A presença daquele fedor só aumentava a sensação de que havia algo errado. João, o mais jovem do grupo, começou a demonstrar sinais de nervosismo. Ele falava constantemente que não se sentia bem ali, que aquela parte da floresta carregava uma energia estranha. O mais experiente de nós, Maurício, o ignorava, dizendo que estávamos próximos do nosso objetivo, que era normal que a selva parecesse mais intimidante à medida que nos embrenhávamos nela. Mal sabíamos o quanto estávamos errados. Ao anoitecer, decidimos acampar perto de um igarapé. O local parecia seguro o suficiente para passarmos a noite. Montamos as barracas e preparamos o fogo, mas ninguém conseguia relaxar de verdade. O ar estava pesado, e todos nós sentimos como se estivéssemos sendo observados. Eu tentava afastar esses pensamentos, mas o silêncio da noite só tornava tudo mais intenso. Maurício assumiu a primeira vigília. Ele se mantinha atento, com a espingarda sempre ao alcance. No entanto, algo o incomodava. Ele dizia que tinha visto, no meio das sombras, um par de olhos brilhando. No início, pensamos que poderia ser um predador comum, talvez uma jaguatirica. Mas ele jurava que aqueles olhos eram diferentes, maiores do que os de qualquer felino que ele já tivesse visto. A noite passou devagar, e a tensão entre nós aumentava a cada hora. Foi por volta da madrugada que algo aconteceu. O silêncio foi rompido por um som profundo, algo que vibrava a terra debaixo de nossos pés. Era como se o coração da selva estivesse pulsando, ecoando por todos os lados. Nenhum de nós conseguiu identificar de onde vinha aquilo, mas sabíamos que não era um animal comum. João, completamente tomado pelo medo, sugeriu que deveríamos ir embora. Ele dizia que sentia a presença de algo maligno, algo que não pertencia ao nosso mundo. Maurício, sempre cético e arrogante, o ignorou. Estamos aqui por um motivo, ele disse. Não vamos sair de mãos vazias. Continuamos ali, tentando ignorar a crescente sensação de que algo estava se aproximando. Quando a madrugada finalmente deu lugar aos primeiros raios de sol, a atmosfera ao nosso redor não melhorou. Pelo contrário, a floresta parecia ter ficado ainda mais fechada, e o caminho que havíamos seguido no dia anterior simplesmente desapareceu. O pânico começou a tomar conta de todos. Maurício tentava nos manter calmos, dizendo que encontraríamos outra rota. Mas, a cada passo que dávamos, ficávamos mais perdidos.
Foi então que vimos algo que nos deixou paralisados. No chão, onde antes estavam as pegadas da onça, agora surgiam marcas enormes, profundas, como se algo muito maior tivesse passado por ali. Essas novas marcas nos conduziram para o interior da floresta. Mesmo sabendo que era perigoso, Maurício insistiu que seguíssemos adiante. O resto do grupo estava hesitante, mas não queríamos ser os primeiros a desistir. Seguimos por mais algum tempo até que o cenário ao nosso redor mudou drasticamente. A névoa começou a se erguer do chão, espessa e sufocante, tornando quase impossível enxergar a poucos metros à frente. Tudo estava envolto naquele manto denso e gelado. A temperatura despencou de uma forma que não fazia sentido. A floresta estava nos expulsando, mas nossa ganância nos empurrava para frente. O clima ao redor parecia piorar a cada segundo. A névoa que subia do solo tornava impossível distinguir o que estava à nossa frente, e a sensação de sermos observados só aumentava. Maurício, ainda determinado, continuava nos guiando, mas agora até ele começava a demonstrar sinais de dúvida. A cada passo, era como se a selva se fechasse mais ao nosso redor. De repente, João parou. Ele olhava fixamente para um ponto na névoa. "Tem alguma coisa ali", ele sussurrou, mas não conseguimos ver nada. O silêncio ao nosso redor era tão pesado que até o som dos nossos passos parecia abafado. Ninguém queria admitir, mas todos estávamos com medo. Então, do nada, um barulho ressoou por entre as árvores. Algo pesado estava se movendo. Era um som de madeira quebrando, como se galhos enormes estivessem sendo arrancados. Aquilo não era natural. Maurício ergueu a espingarda, pronto para atirar em qualquer coisa que surgisse, mas a verdade é que não havia como enfrentar o que quer que estivesse nos cercando. Era uma presença, um sentimento que nos esmagava. Sentíamos que a floresta estava viva, nos empurrando, nos guiando para algum lugar. Foi quando João, já em desespero, deu um passo para trás e tropeçou. O som dos galhos se quebrando ao longe parou de repente. Ficamos imóveis, como presas à espera de um predador que estava prestes a atacar. E então, aconteceu, algo saiu das sombras. No meio da névoa, uma figura enorme apareceu, indistinta à primeira vista, mas com olhos que brilhavam no escuro. Era muito maior do que qualquer animal que já tivéssemos visto, com uma forma que parecia mudar à medida que se movia. Não era um felino, não era um ser deste mundo. Sua silhueta parecia fundir-se com a vegetação, como se a selva tivesse criado aquela criatura. Maurício, pela primeira vez, ficou sem reação. Ele tentou falar, mas sua voz não saía. Eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas meu corpo simplesmente não respondia. E então, o rugido ecoou pela floresta, um som tão profundo que fez o chão vibrar. Era um grito de aviso, de raiva. Estávamos onde não deveríamos estar. Sem pensar, um dos homens, Pedro, largou a espingarda e correu floresta adentro. O som dos seus passos foi ficando mais distante até que não ouvimos mais nada. Um silêncio mortal tomou conta de tudo. Maurício, agora pálido e tremendo, tentou nos acalmar, mas suas palavras não tinham mais efeito. Aquele que sempre fora o mais corajoso entre nós agora mal conseguia segurar a arma. A criatura que nos observava não fez qualquer movimento em nossa direção, mas sua presença era sufocante. Todos nós sabíamos que estávamos à mercê dela. Tentamos recuar, mas era tarde demais. A mata, antes densa, parecia um labirinto vivo. Cada árvore, cada sombra, se estendia como braços, nos aprisionando ali. Foi então que outro barulho soou, vindo de algum lugar atrás de nós. Um dos caçadores, Carlos, gritou e desapareceu em meio à névoa. O pânico agora era total. Eu sabia que estávamos sendo caçados, mas não havia para onde correr. A selva nos havia cercado. Maurício, agora completamente em choque, tentava manter o grupo junto, mas era inútil. Todos estavam à beira da loucura. João, que até então estava paralisado de medo, virou-se para mim. "Temos que sair daqui agora, ou não vamos sobreviver", ele disse, quase implorando. Mas, à medida que tentávamos nos afastar daquele lugar, as árvores pareciam se mover,
bloqueando qualquer saída. Era como se a própria floresta estivesse nos empurrando para mais fundo, para o coração daquele pesadelo. Foi então que o impossível aconteceu. A névoa pareceu se dissipar por um breve momento, e conseguimos ver uma clareira à frente. No centro, uma árvore gigantesca, com marcas profundas em seu tronco, como se garras colossais a tivessem arranhado. As pegadas, que antes seguíamos, estavam todas ao redor daquela árvore, como se algo tivesse nos levado diretamente para ali. Maurício deu um passo à frente, ainda tentando manter a calma. Ele queria examinar as marcas na árvore, mas antes que pudesse chegar mais perto, a criatura reapareceu, emergindo das sombras como uma extensão da própria floresta. Seu tamanho agora parecia impossível de medir. Sua forma era indefinida, uma mistura de raízes e névoa, e seus olhos brilhavam com uma luz fria e implacável. O tempo pareceu parar. Estávamos cercados, perdidos. Cada segundo que passava era uma tortura, e a única coisa que conseguíamos sentir era o medo. Sabíamos que aquilo não nos deixaria sair com vida. E então, o silêncio foi quebrado por mais um grito, desta vez vindo de Maurício. Ele caiu de joelhos, as mãos na cabeça, e começou a murmurar algo incoerente. Estava fora de si. João me puxou pelo braço. Vamos, ele gritou, e eu finalmente consegui me mover. Corremos para longe da clareira, deixando Maurício para trás. Não olhamos para trás, não podíamos. A única coisa que queríamos era sobreviver. Depois de horas correndo, finalmente chegamos a uma parte da floresta que parecia mais familiar. A névoa havia desaparecido, e o som normal da selva voltou aos poucos. Encontramos o caminho de volta para o rio. De alguma forma, conseguimos sair dali. Quando chegamos à cidade, não falamos sobre o que aconteceu. Ninguém queria relembrar os horrores que vimos. Sabíamos que a floresta havia nos poupado, mas também sabíamos que nunca mais seríamos os mesmos. Maurício nunca foi encontrado, e os outros que sumiram naquela noite se tornaram apenas lembranças. Eu, João e os poucos que voltaram vivos sabíamos que cruzamos um limite que jamais deveríamos ter cruzado. Agora, a floresta nos assombra, e, sempre que o vento sopra forte, trazendo consigo o cheiro da selva, o medo retorna. Porque sabemos que aquilo ainda está lá, nos observando, esperando que outros caçadores ignorantes ousem desafiar o que não podem entender. Meu nome é Marcos, e nasci no coração da Amazônia, em uma pequena aldeia que vive às margens de um grande igarapé. Cresci ouvindo lendas e histórias contadas pelos mais velhos, relatos de espíritos que protegiam a floresta e de criaturas que apareciam apenas para aqueles que ousavam desrespeitar as regras da mata. Para mim, essas histórias sempre foram apenas isso, lendas, criações de mentes supersticiosas. No entanto, o que aconteceu comigo e meu grupo de caçadores em uma noite sombria mudou minha perspectiva para sempre. Nossa jornada começou de maneira comum, como tantas outras vezes. Éramos um grupo de 4 homens experientes, acostumados a enfrentar os perigos da selva e a extrair o que a floresta tinha de mais valioso. Nos especializamos na caça ilegal, buscando animais raros e protegidos, vendendo suas peles e partes no mercado negro. Sabíamos que era arriscado, mas o dinheiro falava mais alto. Naquela ocasião, nosso alvo era uma jaguatirica que vinha sendo avistada nas proximidades de um igarapé antigo, um lugar que, segundo os ribeirinhos, era assombrado. Partimos cedo, como sempre, levando conosco o equipamento necessário: armas, armadilhas e suprimentos. O dia estava quente e úmido, típico da Amazônia, e a floresta estava viva com seus sons habituais. Macacos gritavam de longe, aves voavam sobre nossas cabeças, e o rio corria calmamente ao nosso lado enquanto nos embrenhávamos cada vez mais fundo na mata. Nosso líder, Carlos, era um homem pragmático e nunca acreditava em lendas ou histórias de espíritos. Ele zombava das superstições dos nativos, chamando-as de bobagens para assustar crianças. Enquanto caminhávamos, as conversas entre nós giravam em torno dos planos para quando retornássemos. João, o mais jovem do grupo, falava sobre a recompensa que iríamos ganhar ao capturar a jaguatirica.
Ele estava ansioso para concluir o trabalho e voltar logo para a cidade, onde, segundo ele, poderia gastar o dinheiro em festas e bebidas. Carlos, sempre sério e focado, o repreendeu, dizendo para se concentrar no que estávamos fazendo. Afinal, não tínhamos tempo para distrações. A floresta, embora densa, não parecia diferente do que já estávamos acostumados. No entanto, conforme nos aproximávamos do igarapé, algo começou a mudar. A temperatura parecia cair de forma sutil, o ar ficou mais pesado e o som da mata se tornou abafado, como se as árvores ao nosso redor estivessem absorvendo todos os ruídos. João foi o primeiro a notar. "Tá tudo muito quieto", ele disse, olhando ao redor com uma expressão de preocupação. "Cadê os bichos?" Não demos muita atenção a ele, afinal, a floresta tinha seus momentos de silêncio. Continuamos avançando até chegarmos à beira do igarapé. O lugar era bonito, quase surreal. As árvores imensas formavam uma espécie de arco natural sobre a água, que fluía tranquila e cristalina. Mas havia algo de estranho no ambiente. A água estava parada demais, como se o próprio tempo tivesse desacelerado ali. Mesmo assim, montamos acampamento perto da margem, pensando em passar a noite e continuar a caçada na manhã seguinte. Quando a noite caiu, acendemos uma fogueira e nos reunimos ao redor, conversando sobre o que faríamos no dia seguinte. Carlos, sempre com seu olhar crítico, analisava o terreno, pensando em onde poderíamos colocar as armadilhas. Mas, conforme o tempo passava, algo começou a nos inquietar. A floresta ao nosso redor estava completamente silenciosa. Nem o farfalhar das folhas, nem o som dos insetos que costumavam ser tão intensos à noite. O único som era o crepitar da fogueira. João foi o primeiro a expressar sua inquietação. "Tem algo errado aqui. Esse lugar não parece certo." Ele olhava ao redor com os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo que nós não podíamos. Carlos, impaciente, o mandou calar a boca, dizendo que tudo aquilo era apenas nervosismo por estar longe da cidade. "Você está deixando essas histórias de índio mexerem com a sua cabeça", ele disse, sem olhar diretamente para João. Mas eu sabia que João não estava imaginando coisas. Eu também sentia. O ar estava pesado e o silêncio era opressivo. Parecia que algo, ou alguém, estava nos observando da escuridão. Foi então que ouvimos o primeiro som estranho. Era um sussurro, fraco e distante, como um murmúrio de vozes que não conseguíamos entender. João arregalou ainda mais os olhos. "Vocês ouviram isso?" ele perguntou, a voz trêmula. Dessa vez, até Carlos pareceu ficar em alerta. Todos nós nos levantamos, atentos ao menor movimento. O sussurro voltou, mais claro agora, mas ainda impossível de entender. Era como se a própria floresta estivesse falando conosco, ou melhor, avisando. Carlos pegou seu rifle e olhou ao redor, tentando identificar de onde vinha o som, mas não havia nada além de sombras e a densa escuridão que cercava o acampamento. João começou a se mover de um lado para o outro, visivelmente nervoso. "A gente devia ir embora", ele disse, quase implorando. "Esse lugar não é normal." Carlos, ainda relutante em admitir que algo estava errado, ignorou o pedido. "Para de ser criança. A gente vai passar a noite aqui e amanhã seguimos com a caça." Mas, no fundo, até ele sabia que aquilo não era um comportamento normal da floresta. O som de passos arrastados na mata ao redor do acampamento foi a próxima coisa que nos fez congelar. Não era o som de um animal se movendo entre as folhas. Eram passos, pesados e lentos, como se alguém estivesse caminhando em nossa direção. O sussurro se intensificou, agora mais próximo. Eu podia sentir meu coração acelerar. Carlos, sempre cético, tentou manter a calma, mas até ele não conseguia disfarçar o medo nos olhos. "Quem está aí?" ele gritou, apontando o rifle para a escuridão. Não houve resposta, só o som contínuo de algo se movendo ao redor, nos cercando. João, já em pânico, agarrou seu facão e começou a andar em círculos, como se estivesse pronto para atacar o que quer que surgisse. Eu me levantei também, sentindo que algo muito errado estava prestes a acontecer. A floresta parecia viva, consciente de nossa presença.
Foi então que vimos, no limite do acampamento, entre as árvores, uma sombra se formou. Alta e esguia, parecia feita de névoa. Seus contornos eram indistintos, mas seus olhos brilhavam, refletindo a luz da fogueira. Não era um animal, e não era humano. Era algo que pertencia àquela floresta, algo que estava lá antes de nós e que agora nos observava com uma paciência implacável. Carlos hesitou por um segundo, mas então disparou. O som do tiro quebrou o silêncio mortal que nos cercava, mas a sombra não se moveu. Era como se o tiro tivesse passado direto por ela. O brilho nos olhos da criatura se intensificou, e a temperatura ao nosso redor despencou. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha, e João caiu de joelhos, segurando a cabeça como se estivesse tentando bloquear algum som. O sussurro agora era ensurdecedor, como se 1000 vozes estivessem nos avisando para sair. Sem mais hesitar, João se levantou e correu para dentro da mata. "Temos que sair daqui", ele gritou enquanto desaparecia na escuridão. Carlos tentou segui-lo, mas eu sabia que não adiantaria. João já estava perdido. A criatura, ou o que quer que fosse, não se moveu, mas sua presença parecia maior, mais sufocante. O ar ficou tão denso que era difícil respirar, e senti minhas pernas fraquejarem. Carlos, desesperado, começou a gritar novamente, mas dessa vez suas palavras não tinham mais força. O medo o havia dominado completamente. Foi nesse momento que a sombra avançou. Ela não caminhava, apenas deslizou pela terra, se aproximando de nós com uma lentidão assustadora. O brilho em seus olhos aumentava a cada passo, e o som dos sussurros parecia vir de dentro dela. Eu sabia que estávamos perdidos. Carlos, com o rifle ainda nas mãos, atirou mais uma vez, mas o resultado foi o mesmo. Era inútil lutar contra aquilo. O som dos sussurros tomou conta da minha mente, e tudo ao meu redor começou a girar. Caí no chão, incapaz de me mover, enquanto a criatura se aproximava cada vez mais. Parecia que o tempo tinha desacelerado. Cada segundo era uma eternidade. Minha visão começou a escurecer, e a última coisa que ouvi foi o som da água do igarapé, fluindo calmamente, como se nada daquilo estivesse acontecendo. Então, o silêncio voltou. Acordei no chão da floresta, com o rosto úmido e o cheiro de terra molhada invadindo minhas narinas. O céu ainda estava escuro, e a névoa densa ao redor me impedia de enxergar mais que alguns metros à frente. Meus músculos doíam, e minha cabeça latejava como se tivesse sido esmagada. Por um momento, não consegui me lembrar de onde eu estava ou o que havia acontecido. Mas então, como uma onda brutal, as memórias voltaram. O espírito, a sombra, os sussurros e João correndo para o nada. Levantei-me lentamente, tentando não fazer barulho. O som dos sussurros havia cessado, mas o ar ainda estava carregado com uma energia estranha. Olhei ao redor, procurando meus companheiros, mas não havia sinal de João nem de Carlos. A fogueira, antes acesa e brilhante, agora estava reduzida a brasas. Era como se o tempo ao redor estivesse congelado. Com o coração acelerado, decidi procurar por João. Eu sabia que ele havia corrido para a mata em um surto de pânico, mas algo me dizia que ele ainda estava por perto. "João", sussurrei, sem ousar levantar muito a voz, com medo de atrair a atenção de qualquer coisa que ainda estivesse nos observando. "João, onde você está?" O silêncio foi minha única resposta. Mesmo os animais da floresta pareciam ter desaparecido. Não havia insetos, pássaros ou qualquer outro som típico da selva. Tudo estava parado, como se a floresta estivesse segurando a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Comecei a caminhar na direção em que João havia corrido, pisando com cuidado entre as folhas secas e galhos espalhados pelo chão. Minha mente estava uma confusão de pensamentos. Onde estava Carlos? Ele tinha seguido João? E o que era aquela sombra que nos havia cercado? Cada passo parecia me levar mais fundo em um labirinto de dúvidas e medo. De repente, ouvi um som. Era fraco, quase imperceptível, mas definitivamente humano. "Marcos." A voz era baixa, rouca, como se alguém estivesse com dificuldade para falar. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha.
mas não consegui ver nada além da névoa que envolvia a floresta. Marcos, a voz chamou novamente, desta vez mais fraca. Eu sabia que era João. Ele estava ali em algum lugar e precisava de ajuda. Segui o som da sua voz até que, finalmente, o encontrei. Ele estava caído no chão, encostado em uma árvore, com os olhos arregalados e o rosto pálido. Parecia em estado de choque. João. Me agachei ao lado dele, segurando seus ombros. Você está bem? O que aconteceu? Ele não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos em algum ponto distante, como se ele ainda estivesse vendo algo que eu não podia. Marcos. Ele sussurrou novamente, mas sua voz era fraca, quase inaudível. Tem algo aqui? Algo antigo. Eu tentei levantá-lo, mas ele parecia sem forças. Sua pele estava fria ao toque, e suas mãos tremiam. Vamos sair daqui, João. Vamos voltar para o acampamento, disse, tentando manter a calma, embora o pânico estivesse crescendo dentro de mim. Mas ele não parecia me ouvir. A floresta, ela está viva, ele murmurou, quase como se estivesse falando sozinho. Eles estão nos observando. Não tive tempo de processar suas palavras antes de ouvir um estalo vindo de trás de nós. Virei-me bruscamente, tentando enxergar através da névoa, mas tudo que vi foram sombras indistintas. Meu coração disparou. Temos que ir agora, insisti, puxando João pelo braço. Ele finalmente pareceu reagir e, com muita dificuldade, levantou-se, apoiando-se em mim para caminhar. O caminho de volta ao acampamento foi lento e agonizante. Cada passo parecia uma luta contra a própria floresta, que agora parecia mais densa, como se estivesse nos engolindo. A névoa ao redor se movia de forma estranha, quase como se estivesse viva, nos cercando e nos impedindo de ver qualquer saída clara. Mesmo assim, continuamos, cada um lutando contra o medo crescente que ameaçava nos paralisar. Quando finalmente avistamos o acampamento, senti um alívio momentâneo, mas algo estava errado. Carlos não estava lá. As brasas da fogueira ainda queimavam fracamente, mas não havia sinal de que ele tivesse voltado. Carlos, chamei, na esperança de ouvir sua resposta. O silêncio continuou a nos cercar, sufocante. João, ainda visivelmente abalado, sentou-se perto do fogo, abraçando os próprios joelhos, como se tentasse se proteger do que quer que estivesse lá fora. Ele se foi, Marcos, murmurou, sem levantar a cabeça. Aquela coisa, ela levou ele. Minha mente se recusava a aceitar aquilo. O quê? Não, Carlos só se perdeu. Vamos encontrá-lo. Ele deve estar por aí. Tentei argumentar, mas, no fundo, sabia que João estava certo. A criatura que nos cercou, aquela sombra com olhos brilhantes, ela não era deste mundo, e nós havíamos cruzado seu caminho. De repente, o som de passos pesados na floresta quebrou o silêncio. Eu me levantei de um salto, pronto para enfrentar o que quer que estivesse vindo. João tremia ao meu lado, e eu só conseguia pensar em proteger o que restava de nós. Carlos, chamei novamente, mas, dessa vez, com menos esperança. Foi então que, entre as árvores, uma figura surgiu. No início, pensei que fosse Carlos, mas rapidamente percebi que não era humano. A sombra, que antes estava distante, agora se movia em nossa direção com uma lentidão calculada. Seus olhos brilhavam como duas brasas no escuro, e a mesma sensação sufocante de antes voltou, com ainda mais força. Eu sabia que não tínhamos mais tempo. Segurei João pelo braço e o puxei. Corre! Gritei, sem olhar para trás. Corremos floresta adentro, sem um destino certo, apenas tentando escapar do que quer que estivesse nos caçando. O som de galhos se quebrando e folhas sendo arrastadas ecoava atrás de nós, mas eu não me atrevia a olhar. Corremos por o que pareceram horas. Meu corpo estava exausto, e meu coração batia tão rápido que parecia que explodiria a qualquer momento. Mas o medo me mantinha em movimento. João estava logo atrás de mim, seus passos apressados e desajeitados, mas ele conseguia me acompanhar. Finalmente, avistamos o rio. O igarapé onde tudo começou estava à nossa frente.
e a água tranquila agora parecia nossa única esperança de salvação. Sem pensar duas vezes, corremos até a margem e pulamos na água. O choque do frio nos atingiu imediatamente, mas não paramos. Nadamos o mais rápido que podíamos, tentando cruzar o igarapé e nos afastar da criatura que nos seguia. A água parecia nos dar uma vantagem. O som dos passos atrás de nós desapareceu e o silêncio voltou, exceto pelo som de nossos corpos cortando a água. Quando chegamos à outra margem, estávamos exaustos. Desmoronamos no chão, ofegantes e encharcados, mas vivos. Por um momento, pensei que havíamos conseguido. O espírito da floresta, ou o que quer que fosse, não havia nos seguido até ali. Mas, enquanto tentava recuperar o fôlego, olhei para João, que estava deitado ao meu lado, com os olhos fechados. João, conseguimos, eu disse, sem muita convicção, mas tentando acreditar. Ele não respondeu. Aproximei-me dele, sacudindo seu ombro levemente. João, meu coração começou a bater mais rápido novamente. Ele estava imóvel, e sua pele, antes pálida, agora estava completamente gelada. Não, João, não. Minha voz falhou. Ele não estava mais respirando. O desespero tomou conta de mim, e tudo o que eu conseguia fazer era ficar ali, ajoelhado ao lado dele, enquanto a realidade me atingia com força. João não tinha sobrevivido. A floresta havia tomado ele também. Eu era o único que restava. A dor da perda e o cansaço me fizeram desabar ao lado do corpo de meu amigo. O igarapé ao nosso lado fluía tranquilamente, indiferente à tragédia que havia acabado de acontecer. E, naquele momento, percebi que a floresta, com todos os seus mistérios e segredos, nunca seria derrotada. Ela estava viva, e seus guardiões estavam sempre à espreita, protegendo o que era deles. Levantei-me, decidido a sair dali enquanto ainda tinha forças. Não olhei para trás, nem para João, nem para a selva que nos havia tomado. Sabia que nunca mais seria o mesmo. A floresta nos havia avisado, e nós ignoramos. Agora, ela cobrava seu preço. E eu sabia que, mesmo que sobrevivesse, jamais poderia escapar de sua sombra. Meu nome é Felipe, e desde criança, a Amazônia sempre foi meu lar. Cresci na pequena cidade de Maués, no coração da floresta, cercado por lendas e superstições que passavam de geração em geração. Meus avós contavam histórias sobre espíritos que protegiam a mata, entidades antigas que habitavam o interior das árvores e os cursos dos rios. Sempre tratei essas histórias como contos folclóricos, narrativas que serviam apenas para assustar as crianças e manter os mais novos longe dos perigos da selva. No entanto, minha relação com a floresta mudou drasticamente quando decidi me juntar a um grupo de caçadores ilegais. Naquele tempo, a caça era uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Caçávamos animais raros, muitos deles protegidos por lei, e vendíamos suas peles e outras partes no mercado negro. Os compradores pagavam muito bem, e nós não víamos motivo para não aproveitar. Afinal, sempre acreditamos que conhecíamos a floresta melhor do que qualquer outra pessoa. A arrogância era nossa maior aliada, e também nosso maior erro. A expedição que mudou minha vida aconteceu em meados de junho. Eu, Pedro, André e Davi nos aventuramos em uma área remota da floresta, uma região próxima à Serra do Tapuruquara, um lugar que, segundo os moradores locais, era evitado até pelos animais. Havia algo de estranho naquela área, diziam, algo que tornava o ambiente hostil a qualquer ser vivo. Mas isso não nos deteve. Pelo contrário, despertou nossa curiosidade. O que poderia ser tão assustador a ponto de afastar até os predadores mais ferozes? Naquela manhã, partimos logo cedo. O céu estava encoberto por nuvens pesadas e o ar estava quente e sufocante, típico da estação. Nossa missão era simples: encontrar e abater uma onça que havia sido vista na região. Pelos relatos dos ribeirinhos, tratava-se de um animal imenso, de tamanho descomunal. Muitos acreditavam que era uma espécie de espírito guardião da floresta, uma criatura que se manifestava para proteger a mata. Mas, para nós, era apenas uma onça maior que as outras, e uma excelente oportunidade de lucro.
Conforme nos embrenhávamos cada vez mais na mata, a sensação de desconforto aumentava. Mesmo Pedro, o mais destemido de nós, parecia mais silencioso do que o normal. Ele era o tipo de homem que sempre tinha uma piada ou um comentário sarcástico para qualquer situação, mas naquele dia ele estava calado, como se algo o estivesse incomodando. Eu tentei afastar os pensamentos ruins, mas a floresta ao nosso redor parecia diferente. As árvores eram mais densas, os galhos se entrelaçavam como mãos esqueléticas, bloqueando a luz do sol e criando uma atmosfera opressiva. E o silêncio era perturbador. Ao contrário de outras partes da floresta, onde o som dos pássaros e dos macacos era constante, ali não se ouvia nada. Nem o vento parecia querer passar por entre as folhas. Era como se estivéssemos pisando em solo proibido, invadindo um território que não nos pertencia. Olhei para André, que caminhava logo atrás de mim, e vi que ele também estava inquieto. Ele tinha crescido ouvindo as mesmas histórias que eu, mas sempre fora mais supersticioso. Tem algo errado aqui, Felipe, ele sussurrou, com o olhar fixo nas árvores ao nosso redor. Essa floresta tá esquisita, eu ri, tentando aliviar a tensão. É só a selva, André. Não tem nada de especial aqui. Vamos continuar e acabar logo com isso. Mas, no fundo, eu sabia que ele estava certo. Havia algo de errado naquele lugar. Um sentimento de que estávamos sendo observados. Mas por quem ou o que, eu não sabia. Caminhamos por horas, seguindo os rastros da onça. As pegadas estavam frescas, mas havia algo estranho nelas. Eram muito maiores do que qualquer pegada de onça que já tínhamos visto. Pedro olhou para elas e assobiou. Se isso aqui for realmente uma onça, estamos prestes a enfrentar um monstro. Chegamos a uma clareira no meio da tarde. A luz do sol mal conseguia penetrar a copa das árvores, e o ambiente ao nosso redor parecia mais sombrio. No centro da clareira, havia uma árvore gigantesca, com um tronco tão largo que seriam necessárias várias pessoas de mãos dadas para envolvê-la. Mas o que chamou nossa atenção foram as marcas profundas no tronco. Garras enormes haviam rasgado a casca da árvore, e as marcas se estendiam até onde nossos olhos podiam ver. Davi, o mais jovem do grupo, se aproximou da árvore com cautela. Ele estendeu a mão e tocou as marcas, sentindo a profundidade dos arranhões. Isso aqui não é normal, ele disse, virando-se para nós. Nenhuma onça faz isso. Pedro deu um passo à frente, examinando as marcas com mais atenção. Talvez seja um bicho maior. Já ouviram falar de antas gigantes? Vai saber o que tem por aqui, mas sua voz não tinha o tom de confiança de sempre. Todos nós estávamos nervosos, e com razão. De repente, um vento gelado soprou pela clareira. Não era o tipo de brisa comum da floresta. Era um vento frio, cortante, que parecia vir de lugar nenhum. As folhas das árvores ao redor se agitaram, e o som de algo se movendo no meio da mata nos fez congelar. O barulho não era de um animal comum. Era como o som de algo pesado arrastando-se entre as árvores, um som que ecoava pela floresta, crescendo em intensidade a cada segundo. Pedro ergueu sua espingarda, pronto para atirar no que quer que estivesse se aproximando. Fiquem prontos, ele sussurrou, enquanto todos nós nos preparávamos para o pior. O som estava cada vez mais próximo, e o vento gélido não cessava. Era como se a própria floresta estivesse reagindo à nossa presença, nos avisando de que não deveríamos estar ali. Então, o barulho parou. Um silêncio mortal tomou conta da clareira, e por um breve momento, tudo ficou imóvel. Foi nesse instante que ouvimos um som ainda mais aterrador. Um rugido profundo, que parecia vir das profundezas da terra. O chão sob nossos pés tremeu, e as árvores ao redor balançaram como se fossem sacudidas por mãos invisíveis. Davi foi o primeiro a reagir. Temos que sair daqui, ele gritou, começando a correr para a direção oposta de onde vinha o rugido. André hesitou por um segundo, mas logo seguiu Davi, deixando-me e Pedro para trás. Felipe, vamos, ele gritou, enquanto Pedro ainda se mantinha firme, tentando identificar o que estávamos enfrentando. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, algo saiu das sombras. No meio da mata, uma figura gigantesca emergiu. Não era uma onça.
Não era nenhum animal que já havíamos visto. A criatura parecia feita da própria floresta, com sua pele coberta por musgo e raízes que se enroscavam em seus membros. Seus olhos brilhavam com uma luz esverdeada, intensa, como se carregassem a ira de toda a selva em seu olhar. Pedro, atônito, tentou atirar, mas suas mãos tremiam tanto que o tiro passou longe. O rugido voltou, ainda mais forte, e a criatura avançou em nossa direção. Eu não pensei duas vezes. Peguei Pedro pelo braço e comecei a correr. A única coisa que passava pela minha mente era a sobrevivência. Não havia como enfrentar aquilo. Estávamos lidando com algo além de nossa compreensão, algo que não pertencia a este mundo. Corremos o mais rápido que pudemos, mas o som da criatura nos perseguia. Era como se a floresta inteira estivesse viva, conspirando para nos manter ali, para nos prender. Galhos se enroscavam em nossos pés, e o chão parecia se mover debaixo de nós, dificultando nossa fuga. Depois do que pareceram horas, finalmente conseguimos nos afastar o suficiente para que o som da criatura desaparecesse. Ofegantes, paramos para recuperar o fôlego. Pedro estava em choque, seus olhos arregalados e a respiração descompassada. O que era aquilo? Ele conseguiu perguntar entre suspiros. Eu não tinha resposta. Tudo o que eu sabia era que estávamos em perigo e que, de alguma forma, a floresta nos queria mortos. O silêncio ao nosso redor era ensurdecedor. Olhei para Pedro e percebi que ele não conseguiria continuar muito tempo assim. Precisávamos encontrar André e Davi, e rápido, antes que a criatura voltasse. Temos que sair daqui, eu disse, tentando manter a calma. Se encontrarmos os outros, podemos tentar achar uma saída. Pedro assentiu, ainda em estado de choque, e juntos, começamos a nos mover novamente, com os sentidos atentos a qualquer som ou movimento. Mas a sensação de que estávamos sendo observados não nos deixava. A cada passo, a floresta parecia se fechar mais ao nosso redor. Mal sabíamos que aquele era apenas o começo de nosso pesadelo. A floresta parecia se estreitar a cada passo, como se nos empurrasse para dentro de um labirinto vivo. Cada galho, cada folha, parecia ter vida própria, estendendo-se em nossa direção, bloqueando qualquer tentativa de fuga. Pedro e eu continuávamos a andar, mas a tensão crescia como um peso invisível sobre nossos ombros. O som da criatura que nos perseguira havia desaparecido, mas sabíamos que ainda estava lá, à espreita. Cara, não vamos sair daqui vivos, Pedro murmurou, quebrando o silêncio com uma voz rouca. Seu olhar estava perdido, como se a criatura tivesse roubado parte de sua alma. Ele estava certo de que não havia escapatória. Vamos, Pedro, precisamos achar André e Davi. Juntos, podemos pensar em uma saída, respondi, tentando manter a esperança. Mas, no fundo, também sentia o mesmo desespero que ele. Aquela floresta não era apenas um ambiente hostil. Ela estava viva, e estávamos intrusos em seu território. Conforme caminhávamos, percebemos que o cenário ao redor mudava sutilmente. As árvores ficavam maiores, suas raízes mais profundas, como se estivéssemos entrando em uma parte da floresta que há muito tempo não era tocada por humanos. O chão estava coberto por uma camada espessa de musgo, e o ar estava denso, quase sufocante. Eu sentia que, a cada passo, estávamos nos aproximando de algo antigo e poderoso. Então, ouvimos um som, fraco, distante, mas inconfundível. Era o som de alguém chamando por ajuda. É o Davi, Pedro exclamou, seus olhos se acendendo por um breve momento. Sem pensar duas vezes, corremos em direção à voz, ignorando o medo que latejava em nossas mentes. O som parecia vir de algum lugar à nossa frente, mas quanto mais corríamos, mais ele se distanciava, como se estivesse nos levando mais fundo na floresta. Quando finalmente paramos, ofegantes e cobertos de suor, percebemos que o som havia desaparecido. Olhamos ao redor, confusos. Estávamos no meio de uma pequena clareira, cercados por árvores imensas cujos galhos se entrelaçavam, formando uma espécie de cúpula natural acima de nós. Mas não havia sinal de Davi ou André. Só o silêncio. Isso não faz sentido,
Pedro sussurrou, a voz tremendo. Ele estava aqui. Eu ouvi. De repente, o chão sob nossos pés tremeu. Um ruído baixo, como o som de madeira se partindo, ecoou pela clareira. Olhei para Pedro, e seus olhos se arregalaram de puro pavor. Antes que pudéssemos reagir, o tronco de uma das árvores à nossa frente começou a se mover. Lentamente, as raízes se soltaram do chão, como se a própria árvore estivesse se levantando. Corre! Gritei, puxando Pedro para longe enquanto a árvore gigantesca se erguia, suas raízes estalando como ossos quebrados. Não era apenas uma árvore, era como se ela estivesse viva, guiada por uma força antiga que não entendíamos. Seus galhos se estendiam em nossa direção, tentando nos alcançar, e o som de suas raízes arrastando-se pelo chão encheu o ar, criando uma atmosfera de pavor absoluto. Corríamos sem rumo, apenas tentando nos afastar daquela coisa. Eu podia ouvir Pedro ofegando ao meu lado, suas pernas pesadas pelo cansaço, mas o medo nos impulsionava. Sabíamos que parar significaria a morte. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, chegamos a um rio. O curso de água corria rapidamente, suas águas turvas e geladas oferecendo uma possível rota de escape. Sem hesitar, pulamos no rio e deixamos a correnteza nos levar. O choque da água fria foi como um golpe de realidade, afastando momentaneamente o terror que nos cercava. Flutuamos por um tempo, deixando a correnteza nos guiar, sem saber para onde íamos. Apenas o som da água quebrava o silêncio. Eu olhei para Pedro, que parecia aliviado por estarmos fora da floresta, mas a tensão em seu rosto ainda estava lá. Quando finalmente saímos da água, encontramos uma margem onde podíamos descansar. Estávamos exaustos, física e mentalmente. O que diabos era aquilo? Pedro perguntou, sua voz quase um sussurro. Uma árvore, se movendo? Isso não é possível. Eu não tinha respostas. Tudo o que eu sabia era que estávamos lidando com algo muito maior e mais antigo do que qualquer um de nós poderia imaginar. A floresta não era apenas um aglomerado de árvores. Ela era uma entidade, e estávamos no meio de sua fúria. Precisamos voltar, eu disse, mesmo sabendo que Pedro não queria ouvir isso. Precisamos encontrar André e Davi. Pedro balançou a cabeça, claramente dividido entre o medo de voltar e o instinto de não deixar nossos amigos para trás. Se ainda estiverem vivos, ele respondeu com um tom sombrio. Aquela coisa, ela está nos caçando. A verdade é que eu também duvidava de que eles ainda estivessem vivos. Mas algo dentro de mim me dizia que não podíamos abandoná-los sem ao menos tentar. Respirei fundo e olhei para Pedro. Vamos encontrar um jeito de sair dessa. Mas, primeiro, temos que localizá-los. Sem outra opção, Pedro assentiu, e juntos, começamos a planejar nossa próxima movimentação. Sabíamos que a floresta não nos deixaria escapar tão facilmente, mas estávamos determinados a lutar por nossas vidas. Porém, mal sabíamos que a selva ainda tinha muito mais a nos mostrar. Com uma última troca de olhares, Pedro e eu decidimos voltar para o interior da floresta. A correnteza do rio tinha nos afastado da área onde a criatura surgira. Apesar do cansaço, sentíamos que tínhamos uma pequena chance de encontrar uma trilha que levasse até André e Davi. O clima ao nosso redor parecia cada vez mais pesado, como se a própria floresta estivesse tentando nos impedir de prosseguir. As sombras entre as árvores se tornavam mais densas, e o silêncio era quase ensurdecedor. Cada passo parecia um risco, mas o medo de perder nossos amigos nos impulsionava a seguir em frente. Depois de algum tempo, começamos a ouvir um murmúrio, como vozes baixas sussurrando em uma língua que não conseguíamos entender. Paramos, e um calafrio percorreu minha espinha. As vozes vinham de algum ponto à frente, se misturando ao vento. Pedro olhou para mim, os olhos arregalados, e sussurrou: "Está ouvindo isso?" Assenti, com o coração acelerado. Sabíamos que aqueles sussurros não eram normais, mas, ainda assim, nos aproximamos com cautela, guiados por uma curiosidade mórbida que superava nosso instinto de sobrevivência. À medida que avançávamos, o murmúrio ficava mais alto, e as palavras, mesmo incompreensíveis, pareciam carregar uma energia ancestral. Logo,
Encontramos uma clareira, mas esta era diferente. No centro, havia um círculo de pedras antigas cobertas de musgo, e no meio do círculo, algo que nos fez parar. Uma figura escura e imóvel, com uma silhueta indistinta. Seus contornos eram vagos, como se estivesse parcialmente oculta pela névoa, mas seus olhos brilhavam com um brilho estranho, quase hipnótico. O sussurro parecia emanar dela, enchendo o ar com uma presença sufocante. Pedro deu um passo para trás, mas tropeçou e caiu, o barulho quebrando o silêncio. A figura se moveu lentamente, voltando seus olhos brilhantes para nós. Senti um calafrio percorrer todo o meu corpo, e um pavor primitivo me dominou. Eu sabia, instintivamente, que estávamos diante de algo que não pertencia ao nosso mundo. Felipe, a gente precisa sair daqui, Pedro sussurrou, mas eu estava paralisado. Algo naquela figura me prendia no lugar, como se estivesse enraizado no chão. Os sussurros ao redor se intensificaram, e então, de repente, ouvi uma voz clara em meio àquele murmúrio caótico. Vocês violaram as leis da floresta. As palavras penetraram minha mente como uma lâmina fria. Não entendi como podia ouvi-las tão claramente, mas elas ecoavam em minha cabeça, repetindo-se com uma intensidade quase dolorosa. Pedro, ainda no chão, estava em choque, o rosto pálido e a respiração acelerada. A figura se aproximou lentamente e, conforme avançava, senti o peso da floresta ao nosso redor crescer. O ar parecia denso, quase impossível de respirar. Aquela entidade carregava consigo a ira e a força de algo milenar, e eu sabia que estávamos completamente indefesos. Sem outra escolha, reuni o pouco de coragem que ainda me restava e agarrei o braço de Pedro, tentando puxá-lo de volta para a mata. Corre! Gritei, finalmente rompendo o transe que me prendia. Saímos dali em disparada, sem olhar para trás, ouvindo sussurros ecoarem em nossas mentes. Corremos até nossas pernas não suportarem mais, até nossos pulmões queimarem, mas o som dos sussurros parecia nos perseguir, aumentando cada vez que desacelerávamos. Não sabíamos para onde estávamos indo, só sabíamos que precisávamos sair de perto daquela criatura. Finalmente, tropeçamos e caímos juntos ao pé de uma grande árvore, o chão coberto de folhas secas. Ficamos ali, ofegantes, nossos corpos exaustos demais para se mover. Eu sentia que a qualquer momento, aquela entidade nos encontraria novamente. Dessa vez, não teríamos forças para escapar. Pedro olhou para mim, o olhar desesperado, como se esperasse que eu tivesse uma solução, um plano que nos tirasse daquela situação. Mas eu estava tão perdido quanto ele. A floresta parecia se fechar ao nosso redor, como se soubesse que não tínhamos mais para onde correr. Foi então que um barulho suave veio do lado oposto de onde tínhamos fugido. Movi a cabeça com dificuldade, sentindo o medo se infiltrar em cada fibra do meu ser. Mas, para nossa surpresa, a figura que emergiu da mata era André. Ele estava pálido, com os olhos fundos e a expressão transtornada, mas vivo. André! Exclamei, mal conseguindo acreditar. Ele se aproximou, cambaleante, e caiu ao nosso lado, ofegante e coberto de arranhões. Vocês também viram? Não viram? Ele perguntou, a voz fraca. Assenti, ainda em choque. Davi, ele não estava com você? Perguntei, temendo a resposta. André abaixou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas. Davi, ele não conseguiu, sussurrou. Aquela coisa levou ele nos olhou, desesperado. A floresta não vai nos deixar sair. Ela quer que paguemos pelo que fizemos. Eu e Pedro nos entreolhamos, o desespero tomando conta de nós. Sabíamos que André estava certo. Tínhamos invadido um território proibido, desrespeitado as regras da mata, e agora a floresta cobrava seu preço. Não havia mais escapatória. Mas, mesmo assim, não podíamos desistir. Eu me levantei, sentindo a última centelha de coragem dentro de mim. Vamos tentar de novo, disse, olhando para Pedro e André. Podemos sair daqui, juntos? Pedro, hesitante, assentiu, e André, embora abalado, também se levantou.
Sabíamos que nossas chances eram mínimas, mas preferíamos enfrentar o que viesse a nos render aquela entidade. Com passos cautelosos, nos embrenhamos novamente na floresta, caminhando em silêncio, atentos a cada movimento. As sombras ao nosso redor pareciam se aproximar, como se a própria floresta estivesse nos observando, mas continuamos em frente, determinados a lutar até o fim. E então, enquanto avançávamos, sentimos o ar ao redor clarear. As sombras pareciam recuar, e o som dos pássaros retornou, suave e distante. A floresta parecia ter nos dado uma trégua, uma última chance de sair. Quando finalmente avistamos uma pequena abertura entre as árvores que levava a um caminho conhecido, um misto de alívio e pavor tomou conta de nós. Sabíamos que jamais voltaríamos a ser os mesmos, que a floresta havia nos marcado para sempre. Sem olhar para trás, seguimos em frente, deixando para trás os ecos de uma selva viva, de uma força que jamais poderíamos compreender. Meu nome é Tiago, e, por anos, a floresta amazônica foi tanto meu lar quanto meu campo de trabalho. Sou seringueiro desde pequeno, como meu pai e meu avô foram antes de mim. Cresci aprendendo sobre os mistérios e os perigos da selva, e sempre soube que o respeito pela natureza era essencial para sobreviver ali. Mas, como muitos, acabei seduzido pelo dinheiro fácil que a caça ilegal poderia me proporcionar. Não se tratava mais de sustento, mas de ganância, e foi essa ganância que nos levou a um território proibido. Naquela noite, eu estava acompanhado por Ricardo, um caçador experiente, e Jonas, que havia acabado de se juntar ao nosso grupo. Nossa missão era simples: capturar uma onça avistada há alguns dias nas proximidades do Lago Escuro, um local conhecido por seus perigos e pelo respeito que inspirava nos ribeirinhos. O nome do lugar já dava uma ideia de como era o ambiente: sombrio, com águas densas e escuras, cercado por árvores tão altas que bloqueavam o céu. Muitos diziam que o lago era assombrado e guardado por seres antigos, os chamados Guardiões da Penumbra. Partimos ao entardecer, quando a luz ainda nos permitia visualizar a trilha. Levávamos lanternas e armas, mas, mesmo assim, o peso do silêncio ao nosso redor era opressor. Caminhávamos lado a lado, sem dizer nada, atentos aos mínimos sons da floresta. Apesar de nossa experiência, nenhum de nós havia estado tão próximo do Lago Escuro. Os mais velhos da comunidade nos alertaram sobre a área, dizendo que nem os animais se aproximavam daquelas árvores. Mas Ricardo, que era o mais destemido de nós, ignorou todos os avisos. Histórias de índio para assustar criança, ele dizia. No início da caminhada, a selva ao nosso redor parecia comum. Os sons dos grilos e dos sapos preenchiam o ar, e o vento movia as folhas com suavidade. Mas, conforme nos aproximávamos do lago, tudo começou a mudar. O vento cessou de repente, e o silêncio tomou conta da mata. Não havia mais o som de pássaros ou animais. Era como se a floresta estivesse segurando a respiração. Jonas, o mais jovem e inexperiente, olhou para mim com um semblante apreensivo. "Você sente isso, Tiago?" Ele sussurrou, como se não quisesse que algo o ouvisse. Assenti, mas não disse nada. A verdade é que também sentia uma presença invisível ao nosso redor, algo que parecia nos observar, nos avaliar, mas ainda assim seguia em frente. Ricardo, por outro lado, caminhava à nossa frente, determinado e alheio ao clima estranho que tomava conta do lugar. Ao chegarmos perto do lago, a escuridão ao redor parecia mais densa, e uma leve neblina pairava sobre a água, criando uma atmosfera surreal. Acendemos nossas lanternas, e a luz fraca iluminou o ambiente de forma tímida, como se estivesse relutante em atravessar a escuridão. Ricardo começou a examinar o terreno, procurando por sinais da onça, enquanto Jonas e eu ficamos próximos, atentos a qualquer movimento. Foi então que ouvimos um estalo vindo da mata logo à nossa direita. Jonas ergueu a lanterna, iluminando o ponto de onde o som vinha, mas tudo o que vimos foram sombras. Ricardo, sempre destemido, soltou uma risada. "É só um bicho qualquer. Vocês estão com medo dessas bobagens." Mas Jonas e eu sabíamos que aquilo não era um barulho comum. Havia algo de estranho na forma como o som ecoava.
como se a própria floresta estivesse tentando nos alertar. Continuamos em silêncio, mas a tensão entre nós era palpável. O vento frio que não deveria estar ali, naquela região quente, soprou do lago, e com ele veio um cheiro peculiar, um odor de algo antigo, úmido e mofado, como se o próprio tempo estivesse impregnado naquele ar. Jonas olhou para mim novamente, os olhos arregalados, e pude ver que ele estava realmente assustado. A gente devia voltar, ele disse, mas Ricardo o ignorou. Enquanto investigávamos a área, Ricardo encontrou pegadas próximas ao lago. Eram frescas e grandes, sem dúvida da onça que procurávamos. Ele sorriu, convencido de que estávamos no caminho certo. Está por aqui. Agora só precisamos esperar, ele disse, como se ignorasse completamente o ambiente sinistro ao nosso redor. Decidimos montar acampamento ali mesmo, esperando que o animal se aproximasse para caçá-lo. A noite caiu rapidamente e o frio se intensificou. Montamos uma pequena fogueira, mas a chama parecia fraca, como se fosse incapaz de vencer a escuridão densa ao redor. Sentados ao redor do fogo, tentávamos ignorar a crescente sensação de pavor. Ricardo permanecia calado, mas sua expressão estava tensa, e eu sabia que, apesar de sua bravata, ele também sentia que havia algo errado. Enquanto estávamos ali, ouvimos novamente o estalo, mas, dessa vez, parecia vir de todos os lados. As árvores ao redor da clareira emitiam sons suaves, como se estivessem se movendo, se aproximando de nós. Jonas segurou seu rifle com força, os olhos fixos na escuridão. Vocês estão ouvindo isso? Ele perguntou, a voz trêmula. O som se intensificou, e logo percebemos que não estávamos sozinhos. No meio das árvores, surgiram figuras altas e esguias, com silhuetas distorcidas pela penumbra. Eram difíceis de distinguir, como se estivessem envoltas em névoa, mas seus olhos brilhavam, emitindo uma luz fraca que atravessava a escuridão. Eu sabia que estávamos diante dos guardiões da penumbra. Ricardo, tentando manter a calma, ergueu a lanterna em direção às figuras. Quem está aí? Ele gritou, mas a resposta foi o mais absoluto silêncio. As sombras ao redor permaneceram imóveis, nos observando como se fossem parte da própria floresta. O medo tomou conta de nós. Eu sabia que não tínhamos chance de enfrentar aquilo, que estávamos em um território proibido. Jonas tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que ele caiu de joelhos. Precisamos sair daqui, ele disse, mas Ricardo, ainda incrédulo, recusou-se a recuar. São só sombras, não podem nos machucar, ele gritou, mas as figuras não recuaram. Pelo contrário, elas começaram a avançar lentamente, os olhos brilhando cada vez mais intensamente, e eu sabia que precisávamos fugir dali antes que fosse tarde demais. Eu me levantei de um salto, puxando Jonas pelo braço. Ele mal conseguia se mover, e o desespero em seus olhos me dizia que estava a um passo de perder o controle. Ricardo, ainda incrédulo, tentava encontrar uma explicação lógica para o que estávamos vendo, mas eu sabia que não havia lógica naquilo. As sombras ao nosso redor não eram apenas figuras indistintas. Eram algo além da compreensão humana, algo antigo, que parecia carregar toda a fúria da floresta. Ricardo, precisamos sair agora, gritei, mas ele balançou a cabeça, os olhos fixos nas silhuetas que nos cercavam. Essas coisas são só truques de luz. Vocês estão deixando o medo dominar vocês. Ele disse isso, mas sua voz tremia e o suor escorria por seu rosto. As sombras avançaram mais um pouco, e eu senti o ar ao nosso redor ficar ainda mais gelado. Era como se a própria floresta estivesse se fechando sobre nós, nos empurrando para dentro de um abraço mortal. Jonas, trêmulo e pálido, começou a murmurar uma oração, os olhos fixos no chão. Eu sabia que ele estava além do ponto de conseguir se acalmar. Vamos, Jonas, eu disse, tentando puxá-lo com mais força. Ricardo, no entanto, permanecia imóvel, como se estivesse hipnotizado pelo brilho frio e penetrante nos olhos das sombras. Foi então que ouvimos um som que me gelou até os ossos. Era um sussurro, fraco e distante, mas cheio de um poder ancestral.
As palavras eram incompreensíveis, mas transmitiam uma mensagem clara. Nós éramos intrusos, e aquele era o momento de pagarmos pelo que fizemos. Antes que pudesse reagir, uma das figuras se aproximou de Ricardo. Ela estendeu um braço, e o movimento parecia lento e calculado, como se cada gesto carregasse uma força desconhecida. Ricardo, ainda imóvel, observava a sombra com uma mistura de fascínio e medo. Quando finalmente a sombra o tocou, ele gritou, um som de puro terror que ecoou pela floresta, fazendo cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiar. Corre, Tiago! Jonas gritou, e então começou a correr desordenadamente para a mata. Eu hesitei por um segundo, olhando para Ricardo, mas ele já estava perdido, preso ao toque frio e aterrador da sombra, que parecia sugar toda a vida de seu corpo. Seu rosto, antes cheio de descrença, agora estava congelado em uma expressão de puro horror. Sem alternativa, corri atrás de Jonas. A escuridão ao nosso redor parecia ainda mais densa, como se a floresta estivesse se fundindo com as sombras, bloqueando qualquer tentativa de fuga. A névoa havia se intensificado, e o chão parecia se mover, dificultando cada passo que dávamos. Eu conseguia ouvir os passos frenéticos de Jonas à minha frente, mas a visibilidade era quase nula. As sombras, mesmo distantes, pareciam nos seguir, seus olhos brilhantes ainda visíveis no meio da penumbra. Eu tentava ignorar o medo que ameaçava me paralisar, focando apenas na ideia de sair dali vivo. De repente, ouvi um grito abafado à frente. Jonas, chamei, mas não obtive resposta. Corri mais rápido, ignorando o cansaço e o pavor que me consumiam. Quando finalmente encontrei Jonas, ele estava caído no chão, respirando com dificuldade, e parecia estar em choque. Jonas, levanta. Vamos sair daqui. Eu o puxei pelo braço, tentando mantê-lo de pé, mas ele parecia quase inconsciente, os olhos fixos em algo que eu não conseguia ver. Olhei para trás e vi, a uma curta distância, as sombras que se aproximavam, cada vez mais rápidas. O desespero me dominou. Eu sabia que não conseguiria carregar Jonas sozinho, mas não podia deixá-lo para trás. A cada segundo, as sombras se aproximavam mais, e o frio intenso tornava impossível pensar com clareza. Por favor, Jonas, anda, implorei, mas ele parecia já estar em um estado além do medo, incapaz de reagir. Eu estava prestes a desistir, quando um som fraco rompeu o silêncio, o som de um sino. Era leve, mas trazia consigo uma calma inexplicável, algo que pareceu despertar Jonas do seu transe. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse voltando à realidade, e, sem uma palavra, começou a me seguir. Aproveitamos o impulso e corremos juntos, guiados pelo som do sino que ecoava de algum ponto da floresta. As sombras pareciam hesitar, como se o sino as perturbasse, e essa foi a chance que precisávamos. A corrida foi longa e exaustiva. Seguíamos o som do sino, sem saber quem o tocava ou de onde vinha, mas ele nos dava uma sensação de proteção, como se fossemos guiados por algo que conhecia os caminhos da selva. Em certo ponto, a floresta começou a clarear, e o ar ficou menos pesado. Sabíamos que estávamos perto da saída. Quando finalmente avistamos um caminho conhecido, desmoronamos de cansaço. O sino cessou, e o silêncio ao nosso redor voltou a ser o da floresta comum. Eu olhei para Jonas, que tremia e respirava com dificuldade. Você ouviu aquilo? Não ouviu? Perguntei, ainda sem fôlego. Ele assentiu, os olhos ainda cheios de medo. Sim, era como se algo quisesse nos proteger, mas... Ricardo, a dor em sua voz era palpável, e eu sabia que ele nunca superaria a perda que testemunhara naquela noite. Saímos da floresta cambaleando, sem olhar para trás. Sabíamos que, se tivéssemos sobrevivido, era por pura misericórdia, algo que não podíamos compreender. A floresta havia nos dado uma chance, mas sabíamos que nunca mais deveríamos voltar àquele lugar. Naquela noite, fizemos um juramento silencioso. Jamais contaríamos o que vimos e jamais cruzaríamos os limites sagrados da selva novamente. Os guardiões da penumbra eram reais, e o lago escuro era seu domínio. Eles protegiam a floresta,
e nós éramos apenas intrusos, lembranças passageiras de uma noite que mudaria nossas vidas para sempre. Enquanto caminhávamos de volta para a cidade, senti o peso daquela noite nos ombros, sabendo que, em algum lugar, os olhos dos guardiões ainda nos observavam. Meu nome é Arthur e, assim como muitos na minha família, cresci em uma vila isolada às margens do Rio Escondido, um afluente que serpenteia pelo coração da Amazônia. Desde pequeno, ouvi histórias assustadoras sobre aquele rio. Diziam que ele guardava segredos e que nas noites de lua cheia, espíritos surgiam de suas águas para proteger o que lhes pertencia. Mas, como qualquer garoto curioso, nunca dei atenção a esses contos. Para mim, o rio era apenas uma fonte de alimento e um caminho que ligava nossa vila ao mundo lá fora. Tudo mudou em uma noite que parecia comum, mas que acabou revelando horrores que jamais imaginei presenciar. Eu e meu amigo Sérgio tínhamos ouvido falar de um peixe raro e valioso que se escondia nas profundezas do Rio Escondido, uma espécie que, dizem, só aparece em áreas isoladas. Decidimos que seria nossa oportunidade de ouro. A ideia era capturar alguns desses peixes e vender no mercado negro. Já tínhamos planejado a rota, montado o barco e garantido os equipamentos de pesca. Partimos ao cair da noite, enquanto o céu ganhava tons de roxo e a selva ao nosso redor começava a mergulhar na penumbra. O rio estava calmo, e a única coisa que ouvíamos era o som dos remos cortando a água escura. Sérgio, mais supersticioso do que eu, parecia um pouco hesitante, sempre olhando para trás como se esperasse ver algo escondido entre as árvores que ladeavam o rio. Tentei acalmá-lo, lembrando que as histórias de espíritos e entidades não passavam de superstições. Relaxa, Sérgio. É só uma noite comum. Vamos pegar o peixe e voltar antes que o sol nasça, disse, com um tom confiante, mas ele apenas balançou a cabeça, visivelmente desconfortável. Arthur, você sabe o que dizem sobre o Rio Escondido. Meus avós sempre contavam que este lugar guarda algo sombrio. Não acho que devíamos estar aqui, especialmente à noite. Ele falava com seriedade, mas eu ri, dizendo que estávamos seguros. Continuamos remando por mais alguns minutos, até chegarmos a uma área onde a vegetação se fechava ao redor do rio, formando uma espécie de túnel natural. O silêncio era perturbador. Nem os insetos que sempre zumbiam ao redor se faziam presentes. Algo no ar parecia pesado, quase sufocante. Mesmo sem admitir, comecei a sentir um leve desconforto, mas já havíamos chegado até ali e não voltaríamos de mãos vazias. Decidimos lançar as redes e esperar. Ficamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O tempo passava devagar e o cansaço começou a se fazer presente. Quando finalmente ouvimos um movimento na água, Sérgio se endireitou, segurando firme a rede com as mãos trêmulas. Acho que pegamos alguma coisa, ele sussurrou, e eu senti uma onda de animação substituir o receio que se instalava em meu peito. Mas o que emergiu da água não era um peixe. Quando puxamos a rede, ela estava vazia, exceto por um pedaço de madeira antiga, entalhada com símbolos estranhos. Era como se aquela madeira tivesse sido cuidadosamente esculpida por mãos humanas, mas seu estado desgastado indicava que já estava há muito tempo submersa no rio. A estranheza daquele achado fez o sangue gelar em minhas veias. Sérgio olhou para o objeto, a expressão horrorizada. Isso parece algum tipo de talismã. Ele murmurou, como se reconhecesse os símbolos entalhados. Eu também fiquei desconfortável, mas tentava ignorar o medo que começava a crescer. É só um pedaço de madeira velha, Sérgio. Vamos jogar fora e continuar. Mas ele me impediu, segurando meu braço. Não, isso é um sinal, Arthur. Alguém, ou alguma coisa, está tentando nos avisar. Antes que pudesse responder, ouvimos um som baixo, como um sussurro vindo da margem oposta. Era um som tão suave que, por um momento, achei que estava imaginando coisas. Mas o rosto de Sérgio ficou pálido, e eu soube que ele também havia ouvido. O som repetiu-se, mais claro, embora ainda indistinto, e um calafrio percorreu minha espinha. Arthur, a gente tem que sair daqui agora. Sérgio falava com uma urgência que eu nunca tinha visto antes,
mas algo no meu instinto me mantinha preso ali, como se uma força invisível me empurrasse para continuar. Era como se eu não pudesse mais deixar o rio. Enquanto estávamos imobilizados pelo medo, o rio, antes calmo, começou a se agitar. Ondas pequenas e constantes surgiram ao redor do barco, e o som do sussurro se intensificou. Era quase possível ouvir palavras, embora nenhuma delas fizesse sentido. Em pânico, Sérgio começou a remar, tentando nos afastar da área. Mas o barco não se movia. Era como se algo invisível o segurasse no lugar. O sussurro transformou-se em um coro de vozes. E, ao olhar para as margens do rio, pude ver sombras se formando entre as árvores. Eram silhuetas humanas, mas algo nelas não parecia natural. Estavam imóveis, como se apenas observassem, mas seus olhos brilhavam no escuro, fixos em nós. São os espíritos do rio, eles estão nos avisando. Sérgio murmurou, a voz trêmula, como se já tivesse desistido de lutar. Eu, por outro lado, não podia aceitar o que via. Era surreal demais, como um pesadelo. Tentei remexer o remo novamente, mas o barco continuava imóvel, cercado pelas águas que agora pareciam ter vida própria. O som das vozes era tão alto que fazia o ar vibrar, e, entre as sombras, vi um movimento. Uma figura alta e encapuzada se aproximava, emergindo lentamente da escuridão. Meu coração disparou, e a pressão no peito se tornou quase insuportável. Eu sabia, naquele momento, que havíamos cruzado uma linha que não deveria ser ultrapassada. O rio escondido não era um lugar para nós, e algo ali nos queria fora, ou pior, nos queria para sempre presos em suas águas. As sombras ao redor da margem pareciam nos observar, imóveis, enquanto a figura encapuzada continuava a se aproximar. Os sussurros agora eram ensurdecedores, como um coro de vozes antigas que reverberava pelo ar pesado. Eu podia sentir meu coração martelando no peito, e cada fibra do meu ser gritava para fugir, mas o barco estava imóvel, como se algo invisível o mantivesse preso. Sérgio estava em estado de choque. Seus olhos vidrados e a respiração ofegante mostravam que ele já não tinha forças para lutar. Arthur, por que a gente veio para cá? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Eu não tinha resposta. Sentia um arrependimento profundo, como se tivéssemos desrespeitado algo sagrado e agora estivéssemos pagando o preço. A figura encapuzada parou na margem, a poucos metros de nós, e por um momento o tempo pareceu congelar. A sombra ergueu o braço lentamente, apontando para o pedaço de madeira entalhada que ainda estava dentro do barco. Uma energia estranha emanava daquele objeto, e senti que ele era a chave para o que estava acontecendo. Joga fora isso, Arthur! Sérgio gritou, despertando do transe momentâneo. Sem pensar, agarrei o pedaço de madeira e o lancei ao rio com toda a minha força. O objeto afundou rapidamente, e o sussurro ao nosso redor cessou abruptamente. Por um breve instante, o silêncio foi total, como se a floresta e o rio tivessem voltado ao estado normal. Mas nossa paz durou pouco. A água ao redor do barco começou a borbulhar, e as sombras na margem pareceram se aproximar ainda mais, flutuando como névoa que se dissolve na escuridão. Era como se o rio tivesse sido despertado por nosso gesto e agora estivesse respondendo à invasão. Rema, Sérgio. Rema com tudo o que você tem, eu gritei, tomando o outro remo para ajudar. Desta vez, o barco se moveu, deslizando lentamente pela água agitada, mas cada remada parecia uma luta. As sombras seguiam nosso movimento, seus olhos brilhando intensamente, e o som de algo se movendo dentro do rio ficou mais próximo. Enquanto remávamos, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se eu pudesse ouvir pensamentos que não eram meus, fragmentos de memórias antigas. Imagens de antigos rituais e pessoas desconhecidas surgiam em minha mente, como lembranças de uma vida que nunca vivi. A figura encapuzada continuava na margem, observando nossa tentativa de fuga com olhos penetrantes. Você está ouvindo isso, Sérgio? Perguntei, tentando manter a calma. Ele assentiu, sem dizer uma palavra, mas seus olhos estavam cheios de medo. Sabíamos que estávamos no meio de algo sobrenatural, algo que não poderíamos compreender nem controlar.
A única coisa que podíamos fazer era escapar o mais rápido possível. De repente, um som de água se quebrando surgiu atrás de nós. Virei-me e vi algo que me deixou paralisado. Uma mão esquelética, coberta de limo e vegetação, emergiu do rio, agarrando a borda do barco. Em seguida, outra mão surgiu e o peso começou a inclinar a embarcação para o lado, ameaçando nos jogar na água. Sérgio soltou um grito de pavor e tentou afastar a mão com o remo, mas era como bater em pedra. A criatura que segurava o barco continuava a subir, revelando uma figura humanoide com pele de aparência morta e olhos vazios, como se estivesse presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. O rio, ele não quer que a gente saia daqui, Sérgio balbuciou, aterrorizado. E, no fundo, eu sabia que ele estava certo. Tínhamos desrespeitado algo sagrado, e o rio escondido agora cobrava seu preço. Reunindo todas as minhas forças, golpeei a mão da criatura com o remo, tentando soltá-la da borda. Depois de alguns golpes, o braço escorregou para dentro d'água, e o barco balançou violentamente, quase nos jogando ao rio. Aproveitei o momento para remar com toda a força que me restava, enquanto Sérgio tentava manter o equilíbrio. A cada remada, sentíamos o peso do medo e do arrependimento. Sabíamos que não poderíamos parar, que qualquer pausa nos faria cair novamente nas garras daquilo que habitava o rio. As sombras na margem começaram a se dissipar, mas eu podia sentir que ainda nos observavam, como se marcassem cada passo de nossa fuga. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o rio se alargou e conseguimos alcançar uma parte menos densa, onde a correnteza nos ajudava a avançar. A escuridão da selva ainda nos cercava, mas o ar estava menos pesado. Sabíamos que estávamos longe do pior. Olhei para Sérgio, e ele estava pálido, como se toda a energia tivesse sido drenada. A gente nunca devia ter vindo aqui, ele murmurou, e eu não pude discordar. Sabíamos que tínhamos sido poupados, mas ao mesmo tempo estávamos marcados por algo que jamais esqueceríamos. Quando finalmente avistamos a vila ao longe, o alívio foi tão grande que eu quase chorei. A noite ainda estava densa, mas o brilho fraco das luzes da vila nos deu a sensação de que estávamos voltando ao mundo real, ao mundo seguro. Desembarcamos em silêncio e, sem olhar para trás, caminhamos até a beira do rio. Eu sabia que nunca mais colocaria os pés naquele lugar, e pela expressão de Sérgio, ele também. Tínhamos sobrevivido, mas algo dentro de nós havia mudado para sempre. Ao nos afastarmos, senti o peso dos olhos invisíveis nos observando da margem do rio. O rio escondido voltaria a ser apenas uma história de medo, uma lenda contada entre os ribeirinhos. Mas, para nós, o sussurro do rio era real. E sabíamos que, em noites de lua cheia, as sombras voltariam a vigiar, protegendo os segredos do rio contra qualquer um que ousasse desafiar seu território sagrado.